Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Estou cá em um ambiente diferente hoje, não é isso? Estou aproveitando os últimos dias que são mais tranquilos no tocante às aulas, né? Levar a criança na escola e essa coisa toda. Como eu sempre peço, em nome de Jesus, envie esse vídeo a outras pessoas. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. E vamos falar hoje alguma coisa dando uma espécie de continuidade no que nós falamos no domingo. Em nome de Jesus, o Senhor abre os nossos olhos para entendermos, para termos maior clareza e vivermos, sabe? E tomarmos a atitude de vivermos, darmos esse passo de fé e vivermos em conformidade com a palavra de Deus. A palavra de domingo, irmãos, está no Instagram. Beleza? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, agradeço por cada luta, cada vitória. Agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem se revelado a nós. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Senhor, a cada família representada que está ouvindo agora essa palavra, cada família que irá ouvir depois, em algum outro momento. Abençoa-os, Pai, e revele-se a nós. Eu te peço, em nome de Jesus, somos tão carentes disso. Fala aos nossos corações, transforma-nos, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos ler em Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, nós estávamos falando no domingo, e é uma coisa recorrente na congregação, é uma coisa que eu busco com certa veemência, é que os irmãos entendam que seja desvelado toda, ou pelo menos grande parte, da ação mundana para nos enganar. Para nos tornar, fazer com que nós nos tornemos pessoas do presente século. Pessoas em conformidade com o que o mundo nos diz hoje. No domingo, então, eu falei um pouquinho sobre as consequências de alguns pecados, de nós fazermos algum conchavo com algum deles. Nós vamos fazer conchavo com um e vamos aceitá-lo em nossa vida, e lentamente ele irá trazendo outros para dentro do nosso convívio, da nossa vida de modo geral. E vai nos adoecendo. E nós vamos perdendo a capacidade de desfrutarmos do amor de Deus, da beleza que é de servirmos a Deus. De sermos filhos de Deus. No finalzinho, eu falei um pouco sobre avareza e busquei aprofundar um pouquinho mais para que entendamos como o mundo nos engana com respeito à avareza. Depois assista lá, por favor, que lá está muito melhor. Lá, claro, lá está melhor detalhado, que eu só estou citando, né? E a maneira principal que o inimigo trabalha, que o mundo trabalha para nos enganar, nos enredar, é transformando os nossos conceitos, os nossos valores, tirando do que Deus disse que é,
e transformando para o que o mundo é. E aí muitas vezes nós estamos servindo a Deus, buscando a Deus, com o intuito de satisfazermos os conceitos que nós temos, que são mundanos. Então lá nós falamos sobre, em linhas gerais, falando sobre avareza, eu falei que o mundo hoje faz com que você não entenda o que você tem como riqueza. Então, como você não entende o que você tem como riqueza, você irá fazer um esforço enorme e você estará disposto a colocar fogo naquela riqueza que você tem em nome de uma coisa maior, em nome de uma outra coisa, de uma outra riqueza. Que você julga ser riqueza até chegar lá. Quando você chega lá, você vai perceber que não é riqueza novamente e que você precisa, no sentido figurado aqui, colocar fogo naquela riqueza para você alçar voos maiores. E com isso, o inimigo irá trabalhar, e o mundo irá trabalhar em você a ansiedade. Você estará sempre ansiando. E a sua felicidade, a sua alegria sempre estará no futuro, nunca no presente. Tudo que você tem no presente não é válido, não é o bastante. Você não deve valorizar tanto aquilo. Você deve sempre usar tudo aquilo que você tem como um trampolim para a sua alegria, a sua felicidade futura. E assim você estará conformado com o mundo e irá produzir, 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 produzir. Volto a dizer assim como eu falei na reunião passada, lá no domingo. Eu estou dizendo que não é para os irmãos terem as coisas de modo nenhum. Eu estou dizendo que nós precisamos não, como a palavra de Deus nos ordena, não vivais ansiosos por coisa alguma. Se esse caminhar, esse modo de vida está nos levando a uma ansiedade e a um desprezo de tudo aquilo que Deus já colocou nas nossas vidas, em nome do carro novo, eu desprezo a minha família, eu desprezo, irmãos, é deixar de lado, não é, eu não estou nem aí, eu desprezo nesse sentido. É você simplesmente deixa de lado, ela fica em segundo, terceiro, quarto plano. Não é? Então, esse é o desprezo que eu estou dizendo. A educação dos filhos, o relacionamento com os colegas, com os amigos. Em nome de determinada coisa, eu sacrifico, eu coloco fogo em tudo aquilo que Deus me deu como riqueza. Eu tenho um ministério. Deus me deu um ministério para cantar, para louvar lá na frente. Mas eu acho isso tão tacanho, tão pequeno. Eu estou disposto a abandonar esse ministério em nome de alguma coisa que eu acho mais elevado. Em nome de um carro, de um emprego, que eu vou ter que trabalhar nesse horário onde eu estaria lá fazendo louvor, ou um relacionamento, ou enfim, entende? Então com isso você se tornará mundano. Então nós lemos aqui o quê? Bem-aventurado. Bem-aventurado, irmãos, é feliz. Feliz, Macários, bem-aventurado. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios, irmãos, eles sabem o que deve fazer e não fazem. Eles entendem o que deve ser feito. Talvez você esteja agindo como um ímpio. Talvez estejamos agindo como ímpios. Vamos lá. E esses ímpios, eles têm o seu conselho. Conselho aqui, irmãos, não é necessariamente aquilo que você pede para o outro. Você chega lá e fala assim, Marcos, eu estou aqui com um problema, você me dá um conselho? Aí ele vai te dar um conselho que é do ímpio. Como o ímpio faria. Não é bem isso, não é só isso. O conselho tem a ver com aquele senso comum estabelecido na sociedade entre os ímpios. E o que mais nós temos no Brasil hoje são ímpios, desde líderes religiosos, pastores, que são ímpios. Eles leem na Bíblia que devem fazer uma coisa e fazem outra, em nome do conselho dos ímpios. Porque o ímpio, ele quer determinada coisa. Então, para que eu agrade o ímpio, eu sendo pastor, eu vou lá e faço em conformidade com o conselho dos ímpios.
Então, não quer dizer aquela pessoa do mundo. É isso que eu quero dizer nessa fala minha aqui. Ah, aquela pessoa do mundo, né? A pessoa do mal, a pessoa que está lá nas drogas, né? Esse é o ímpio. Não é isso. Tá bom? Bom, então, felizes os homens que não andam segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, nós temos vivido, infelizmente, devido à falta de profundidade em Deus, segundo os conselhos dos ímpios. No Brasil, irmãos, está cheinho de evangélicos. Cada dia tem mais evangélicos, mais evangélicos. E menos moral, menos louvor a Deus, menos retidão, menos graça, menos perdão. Nós vemos mais raiva, mais ira, mais ódio, mais peleja, mais jactância. Não é o que nós temos visto aí? Mais preguiça. Como é que isso acontece, né? É por causa do conselho dos ímpios. Irmãos, avalie, em nome de Jesus, como é o seu valorar com respeito ao casamento. Como é o casamento para você? Casamento é uma instituição sagrada, limpa, que deve ser agradável, onde você deve, assim como Cristo se entregou à igreja, você deve se entregar à sua esposa com o intuito de salvá-la, de guardá-la. Você entende o casamento assim? Ou não? Você, esposa, entende o seu esposo como cabeça, como uma pessoa que deve ser honrada, que você deve ser ajudadora verdadeiramente. Você não deve expor seu marido pela rua fora, para suas amigas, para os seus amigos. Não deve desonrá-lo fazendo cantadinha pro vizinho da direita ou pro... Você entende o casamento assim? Se você não entende o casamento dessa maneira, se você não viu isso, é necessário que você vá aos pés do Senhor. É necessário irmos aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu entendo o casamento simplesmente como um ímpio entende. Em decorrência disso, o próximo a sofrer serão os filhos. Eu entendo a criação dos meus filhos assim como Deus me mandou fazer, ou eu entendo segundo o conselho dos ímpios? Eu crio os meus filhos basicamente para que eles sejam honestos, justos, corretos, santos, ou eu crio eles para que eles tenham uma boa profissão, para que eles cresçam na vida, para que eles sejam alguém na vida, como nós falamos? Qual é a prioridade das nossas vidas? É segundo o conselho dos ímpios ou segundo o que Deus diz? A palavra de Deus nos diz que nós devemos ensinar os nossos filhos como andar nos caminhos de Deus. Ao levantar, ao entardecer, durante o caminho, ao anoitecer, o tempo inteiro ensinando. Então, qual é o conceito que eu tenho? Eu tenho feito isso, ou o importante para mim é que ele estude português, matemática, ciência, estudos sociais, faça a prova do Enem, passe no Enem, faça a faculdade. Eu estou dizendo que fazer isso é errado, irmãos? Eu estou dizendo que precisa ser segundo, terceiro, quarto plano isso. Se não for assim, nós estaremos agindo em conformidade com o conselho dos ímpios. O que é que o ímpio pede? O que é que o ímpio quer? Indo lá na avareza. O ímpio, ele busca incessantemente segurança para si mesmo. Segurança para si mesmo. O ímpio, ele caminha de modo a encontrar essa segurança em detrimento de todo o restante. Da justiça, da bondade, do amor, da retidão. Mas se ele encontrou um caminho que ele vai prosperar, então o ímpio ele toma esse caminho aí. Então, bem-aventurados aqueles que não andam segundo o caminho, o conselho dos ímpios. Então você irá olhar à sua volta e provavelmente você me dirá: Pastor Acácio, não tem como viver fora do conselho dos ímpios. E eu vou dizer para os irmãos: tem e devemos. Se não, irmãos, nossa vida será vã. A utilidade do cristão
para a sua própria vida, para a vida dos outros e para a vida de Deus é ser um vaso que contém Deus, que manifesta Deus. Se não for assim, irmãos, para que nós servimos? Sermos pisados pelos homens. Irmãos, e é o que mais tem acontecido. O que mais eu vejo são cristãos sendo pisados pelos homens. Moradia. Moradia hoje, irmãos, muito pouco, mas muito pouco tem a ver com uma habitação. Moradia hoje tem a ver com status social. Moradia hoje virou uma espécie de chancela de bem-estar social, de chancela de ser bem-sucedido, de ser rico, principalmente no Brasil. Eu falei isso no domingo, sabe? Pessoas com... Vamos falar... Não disse no domingo. Desculpa, não me lembro se eu disse. Mas, para os irmãos terem noção, hoje nós temos quase 11 milhões de casas vazias no Brasil. Não existe um déficit habitacional. Mas, quando nós vamos olhar essas casas são casas de 20, 30, 40 anos atrás. Então, nós queremos morar numa casa que tem 30 anos de idade, 40 anos de idade? Não, jamais. Nossa, nem. Por quê? Porque não tem nada a ver com uma moradia, não tem nada a ver com uma habitação. Não importa se é uma casa muito bem feita, se ela é bonita, se ela é velha. O que nós pensamos? Nós devemos jogá-la no chão e construirmos uma outra coisa. Devemos pôr fogo nessa riqueza e construirmos uma outra, e comprarmos um apartamento. A gente deixa uma casa velha, de 30, 40 anos lá, de 200 metros construído, com lote de 350 metros, e a gente vende essa casa e compra um apartamento ali mais centralizado, de 49 metros quadrados. E a gente vai morar ali. Feliz da vida. Porque não tem nada a ver mais com uma habitação, mas tem a ver com status. Tem a ver com você estar no meio do pensamento ímpio. É assim que o ímpio pensa. É assim que o mundo atualmente pensa. Irmãos, com o crescimento dos evangélicos, irmãos, seria para que a estrutura social do país se transformasse. Verdadeiramente. Sabe? Porque se esses conceitos começam a se transformar, nós não teríamos brigas judiciais de casamento. Não é? O casamento virou um contrato. Não é? Segundo os ímpios é isso. O namoro você faz de tudo para que ele não acabe. Você faz uma luta, você corre atrás, você perdoa, você vai no pastor, você vai no padre, você vai no psicólogo, no namoro. Depois que você casa, qualquer coisinha, não serve para mim, vou separar, não dá certo, chega para lá. Esse é o conselho dos ímpios. Esse é o conselho dos ímpios. Namorar é bom, é gostoso. Casar, esse é o conselho dos ímpios. E aí, o que eu vou dizer para os irmãos? Talvez os irmãos estão me ouvindo e pensando assim, mas é verdade, namorar é bom e casar é ruim. É verdade, os ímpios estão certos. Irmãos, é porque você está vivendo nisso há muito tempo. Você não sabe o que é se casar verdadeiramente, ter uma vida em família, abençoada, agraciada. Ter filho é uma espécie de investimento. Não é? Eu estou investindo. Nossa, ter filho é muito caro. Olha a conversa. Ter filho é muito caro. Pastor Acácio, mas é verdade, irmãos. Caro? Se eu te oferecer uma Ferrari, se eu te oferecer uma Ferrari por R$200, R$300, você acha caro? Saiba, irmãos, os seus filhos são riquezas muito maiores do que isso. E a comidinha que você dá para ele, ou a prestação da aula de inglês, da aula de estudo que ele faz, irmãos, não é nada perto do quanto seu filho é valioso. Mas você está vendo isso? Ou o conselho dos ímpios corroeu o seu coração, comeu a sua mente?
Entende quando eu falo caro? Caro é uma relação. É uma relação com espécie de investimento. Nossa, esse copo é caro. Por que ele é caro? Porque ele não tem nada nele, digamos, que faça valer o valor que ele tem. Não é isso? Então nós temos mais facilidade em nos adequarmos, em encontrarmos valor naquilo que o ímpio dá valor. Por exemplo, você pega as roupas da Gucci, Michael Kors, sei lá, relógio Patek Philippe, essas coisas todas, e você dá um valor enorme porque aquilo é muito caro, aquilo é muito maravilhoso. Eles mesmos, irmãos, em si, quando chega o momento da mudança de estação, mudança de coleção, eles mesmos pegam milhões e milhões e milhões e milhares de roupas, de relógios, de bonés, de jaquetas e põe fogo, joga no lixão. Eles mesmos jogam tudo no lixo. E você paga caríssimo e sorrindo, porque a mentalidade é uma mentalidade ímpia. O conselho dos ímpios. Irmãos, a pessoa que vive em conformidade com o conselho dos ímpios está lascado. Ele vai trocar as maiores riquezas que Deus deu para ele em nome de porcarias que os ímpios dirão que é bom, que é legal. Ser bem-sucedido. Ó, fulano é bem-sucedido. O que significa isso para nós? Segurança. Onde está a nossa segurança, irmãos? Em nome de Jesus, sabe? Caminho dos ímpios. Caminho dos ímpios. Eu estou falando, irmãos, algumas coisas para que os irmãos abram os olhos e vejam. Eu estou andando segundo o caminho dos ímpios? Vou dar um exemplo para os irmãos aqui, onde eu estou agora. Aqui onde eu estou agora é uma chácara, e aqui tem cerca de 5.000 metros. 5.000 metros. E a Clarice e eu, nós sempre conversamos sobre o futuro dos meninos, moradia dos meninos e tal. Então a gente conversa assim. Aqui nós temos 5.000 metros, aqui é Aragoiânia. Aqui está, sei lá, a uns 30 minutos, menos de 30 minutos do Garavelo, do bairro Novo Horizonte, é mais ou menos isso aí. E aqui nós temos, se nós fizermos a divisão dessa chácara aqui, nós temos 1.000 metros para cada um deles. 1.000 metros, para que eles construam suas casas e morem aqui e tal. Irmãos, aqui o asfalto está mais ou menos a uns 800 metros daqui, de onde eu estou agora. Perfeitamente. Olha, a vida deles quanto à moradia, irmãos, está resolvida. Se eles tiverem uma visão em conformidade com Deus, entenderem as riquezas que eles possuem em suas próprias mãos, o que foi dado a eles. Mas, talvez no seu coração você já pensou, ah não, Acácio, pelo amor de Deus, morar longe de Goiânia, nossa, eles vão gastar 50 minutos, 45, 50 minutos, uma hora para chegar no trabalho todo dia. Ah, não, Acácio, ah, não. E vão morar aí e é muito melhor, você pode estar pensando, né? É muito melhor eles morarem aqui no apartamento, aqui, sabe? Tem uns apartamentos baratos aqui no centro, eles vendem aí, compram apartamento barato ali no centro e vivem ali fechadinho, no ovinho. Tem problema eles quererem isso? Não, não tem. Tem problema eles quererem morar próximo do trabalho, ou num ambiente mais urbanizado? Não tem.
desde que isso não consuma seus corações, eles se encham de pecado e vivam em ansiedade, pagando prestações altíssimas, sendo que eles tinham tudo aqui. Sabe, irmão, se nós evangélicos pensássemos desse jeito, o mercado imobiliário do país seria diferente. Muito diferente. Enfim, tantas e tantas coisas que nós devemos ser cuidadosos. Estou falando sobre um pouquinho delas. E aí vem o próximo ponto, porque existe o conselho dos ímpios. Mas aqui está dizendo, olha, nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se detém no caminho dos pecadores. Irmãos, eu estou falando uma série de coisas para os irmãos. Várias e várias coisas. Os irmãos estão ouvindo. E, com certeza, em várias partes, casamento, criação de filhos, moradia, conceito de liberdade, de riqueza, os irmãos estão olhando e fazendo assim, nossa, realmente é isso. Mas agora cabe a nós não nos determos, não nos prendermos, não nos fixarmos no caminho dos pecadores. Por quê? Seremos infelizes, não seremos agraciados por Deus. Porque Deus não tem nada a ver com esses conceitos humanos, mundanos, com o cosmo. Cosmo é a raiz da palavra cosmético, ou seja, aquilo que dá aparência. Então, ao cosmo, né? Então nós estamos tão afeiçoados a esse cosmo, a esse cosmético, a parecermos alguma coisa que não tem substancialidade nenhuma. Nós não podemos nos deter. Irmão, se você percebeu que você está no meio das pessoas e você expõe seu esposo, gratuitamente expõe seu sobrinho. Ah, meu sobrinho, nossa, aquilo é um vagabundo. Expondo assim abertamente para todo mundo, não é? Se você faz isso, você entendeu agora que você não deve fazer. E você entendendo isso, não se detenha no caminho dos pecadores. Não permaneça ali, não se esforce para estar ali. Se você tem o conceito de moradia, onde você avalia as pessoas por causa de você se sente menor porque você mora em uma casa menor, ou você se sente maior porque você mora em uma casa maior, ou vice-versa. Irmãos, tire isso da sua cabeça. Aos pés do Senhor. Não é espremer, é ir aos pés do Senhor e falar, Senhor, meus conceitos estão todos errados. Eu sou um mundano. Eu sou um mundano. Eu dou valor demais ao dinheiro. Eu dou valor demais ao status. Eu desvalorizo a minha família. Eu não dou valor à criação que meus pais me deu. Inclusive, todo momento que eu tenho para falar que meu pai e minha mãe é chato, que me deram educação errada, que não sei, é isso que eu faço. Vá aos pés do Senhor e fale isso, irmãos. Porque você não será feliz, você não será bem-aventurado. Se você se deter no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer, irmãos. Sabe todos esses conceitos divinos que eu trago para os irmãos, que os irmãos veem na palavra de Deus? Sabe, você trata com escárnio. Você pode tratar com escárnio. Você se assentar na roda dos escarnecedores não é assim, necessariamente estar em roda ali, todo mundo falando mal. Mas você, irmão, se assentar é você tomar lugar nessa roda. E aí você diminui, você desmerece o casamento, você desmerece a vida financeira, você desmerece o modo de trabalho, você desmerece tudo que Deus mandou como deve ser feito, você desmerece. Você está na roda dos escarnecedores. Você zomba, tanto na fala quanto na ação. Tá claro, povo de Deus?
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, se você, naquilo que você medita, naquilo em que o seu coração estiver apoiado, é disso que você vai se alimentar. É disso que você vai se encher, se preencher dia a dia, dia a dia. Então, irmãos, estude a palavra de Deus, em nome de Jesus, ouça cada uma dessas palavras que eu trago aqui às terças, aos domingos, e medite, repasse, medite, aplique essa palavra na sua vida. Aplique, meditando, observando, e não se detenha no caminho dos pecadores. Encontre o seu caminho no Senhor. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Sabe, irmãos, sabe que não tem jeito de você andar no caminho dos ímpios. Você caçoa do casamento, você caçoa do modo como Deus mandou criar seus filhos darão problema, você queima sua moradia e passa a trabalhar feito louco, feito louca em nome de uma coisa melhor, em detrimento do seu casamento, dos seus filhos. É claro que você não vai dar certo. Você acha que liberdade é ter determinada coisa, e não é. A liberdade individual, ela praticamente não existe. Ela depende de uma série de coisas. Nem o idioma que você fala é exclusivo seu. As riquezas. E você luta e chega lá no topo. Tem uma banda que fala que... Uma música que fala que o topo, ele é muito solitário. Porque não tem jeito, você não chega no topo junto com a sua família, com seus amigos. Você chega no topo sozinho. E você vai ficar no topo lutando, porque outras pessoas que estão no topo tentarão te derrubar o tempo inteiro. Nossa, passei da hora aqui já. Que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Não são assim. Mas são como a moinha que o vento espalha. De verdade, irmão, se os conceitos não são os conceitos que Deus colocou, tudo o que você fizer será moinha para o vento espalhar. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. E perece mesmo, sem dúvida, perece mesmo. Já estou cansado de ver isso acontecendo. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Pai Santo, eu te peço, ajuda-nos, Pai. Limpa os nossos corações com respeito a estarmos assentados em roda de escarnecedores, a nos determos no caminho dos pecadores. Ó Senhor, revele a nós, desvela, Senhor, dos nossos olhos, o porquê que nós estamos lutando, o que tem por trás verdadeiramente, Pai, dessa coisa que nós valorizamos tanto e estamos dispostos a abrir mão do Senhor, da nossa família, das riquezas que o Senhor colocou nas nossas mãos, em nome dessa coisa. Ó Senhor, limpa os nossos olhos, abre a nossa mente, transforma o nosso ser. Somos tão carentes do Senhor. Não permita, Pai, que sucumbamos à mentira, à loucura deste mundo, mas que tenhamos um olhar tranquilo, sóbrio, voltado para o Senhor, voltado para as nossas famílias, entendendo, Pai, que a nossa família é a nossa maior riqueza e por isso devemos cuidar, zelar, amar nossos irmãos de sangue, sogra, que exista uma dívida de gratidão realmente com respeito aos nossos sogros, com respeito aos nossos pais. Senhor, senta-nos no que realmente é do Senhor. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Dá-nos uma noite abençoada, um restante de semana abençoado. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado, Jesus abençoe e até domingo.